Olá, eu sou o Jeremias Gomes. Começa agora o programa Em Discussão para falar da política estadual de atenção integral à saúde do homem. Existem modelos de atenção à saúde dos grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Mas e os homens, hein? Que geralmente recorrem ao serviço de saúde quando a doença já costuma estar avançada. Os homens têm maior risco de morte. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 3 adultos que morrem no Brasil, 2 são homens. E de acordo com o IBGE, a nossa expectativa de vida é 7,6 anos abaixo da média das mulheres. Em 2009, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito federal. No âmbito estadual, existe o projeto de lei 237 de 2012, que tramita aqui na Assembleia Legislativa e que é de autoria do deputado Adilson Rossi, do PSB, que está aqui com a gente, é um dos nossos convidados. E para esse debate também eu converso com o Dr. Cláudio Murta, que é urologista e coordenador do Centro de Referência da Saúde do Homem, e também Liana Pires, do Instituto Lado a Lado pela Vida, que tem as campanhas Um Toque, Um Drible e Novembro Azul. Mas antes de falar com nossos convidados, nós vamos assistir a um breve vídeo para entender mais sobre esta política. Vamos lá. Um levantamento mostrou que a maioria dos homens desconhece suas condições de saúde e ignoram os sintomas iniciais das doenças mais comuns, como as cardiovasculares e o câncer de próstata, principalmente aqueles que estão acima dos 40 anos, adiando assim a busca por ajuda especializada. Segundo os médicos, esse comportamento acontece por 2 motivos: medo e fator cultural, e muitas vezes até pelo machismo. Estou me cuidando, tenho 54 anos e procurar se cuidar, né? Porque a idade vai chegando, vai terceira idade e eu quero também estar legal. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Referência da Saúde do Homem de São Paulo apontou que 60% deles só vão ao médico já com a doença avançada e quando necessitam de intervenção cirúrgica para tratá-las. Entre 2012 e 2013, foram 60 mil casos de câncer de próstata versus 52 mil casos de câncer de mama. Ou seja, se você analisar por essa perspectiva, a gente tem menos divulgação da doença câncer de próstata do que o câncer de mama. O deputado Adilson Rossi, autor do projeto, fala da importância da política estadual de atenção integral à saúde do homem, que será implementada no âmbito do SUS, com a finalidade de reduzir a morbidade e mortalidade da população masculina. Eu creio que ele vai beneficiar de maneira interessante o homem, criando alguns projetos e até incentivando a ala masculina a se preocupar um pouquinho mais com a sua própria saúde. É isso, né, deputado? O senhor procurou... O senhor é cobrado pelos seus pares, pelos seus colegas para fazer... implementar essa política? Muito bem-vindo. Jeremias, eu acho que mais do que ser cobrado pelos meus pares, eu sou cobrado pela minha família. Como todo e qualquer homem, eu acho que é uma questão cultural os homens correrem um pouquinho do atendimento médico. Quer dizer, só procurar um atendimento médico em última instância, quando a situação está grave, quando está insustentável a questão da saúde. E aí nós procuramos um médico. Eu acho que essa questão cultural não é minha particularmente, eu acho que é da grande maioria dos homens. Então a cobrança começou dentro de casa. E como a cobrança começou dentro de casa e eu estou no parlamento, eu achei que era uma oportunidade muito especial para corrigir primeiro o meu problema, né, mudar a minha cultura, de começar a me interessar pela minha própria saúde e procurar estender esse benefício a outras pessoas através desse projeto de lei, que acabou atendendo aí os meus pares aqui dentro da casa e a população masculina de forma geral. E os eleitores também, né, que com certeza o senhor recebe aí sempre, os deputados sempre recebem e-mails, né, e com certeza é uma política pública que com certeza é cobrado também, né, a gente... Sem sombra de dúvidas. Os eleitores, eles fazem um papel duplo, né, eles cobram os seus eleitos com relação a projetos que trazem algum prejuízo para a sociedade, e é inegável isso, existe alguns projetos que acabam não contemplando a sociedade na sua totalidade. Mas eles também vibram quando você apresenta um projeto que traz algum benefício, quer seja para o seu segmento, para a sociedade. E é gostoso quando você recebe alguns e-mails, alguns elogios,
E algumas pessoas entendendo que a função do parlamentar aqui é principalmente a de beneficiar a população e, mais do que isso, os seus eleitores. É bom, né, ter esse retorno. Doutor Cláudio, o senhor coordena o Centro de Referência da Saúde do Homem e o senhor é urologista, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse hospital, mas primeiro aquela pergunta, o homem procura menos o médico, acaba procurando, como a gente falou ali na reportagem, só quando a doença já está avançada? Como que é isso na prática? Bom, o homem procura menos, isso é inegável. Acho que qualquer um de nós aqui que é homem sabe que vai bem menos do que as nossas mães, esposas, enfim. E isso acontece por vários fatores, acho que a questão cultural, machismo, até pouco tempo atrás existia a desculpa, pelo menos, de que o homem não podia ir ao médico porque tinha que trabalhar e sustentar a casa, o que hoje não é verdade, né? A gente sabe que a maior parte dos lares hoje em dia todo o dinheiro, todo o seu trabalho não é só do homem, vem da mulher também. Mas, enfim, o fato é que o homem vai menos ao médico do que a mulher. Formam-se menos urologistas do que formam-se ginecologistas e obstetras. Só para você ter uma ideia da demanda das especialidades. Quando eu me informei, formavam 3 urologistas do Hospital das Clínicas contra 20 ginecologistas. 3 para 20? Então muita diferença. Se esse projeto passar, deve mudar isso daí, né, deputado? O senhor espera que mude. Eu creio que até nessa área a gente vai exercer algum benefício. Porque é muita diferença. É muita diferença. Né? E lá o centro de referência, ele veio com o intuito de atender essa população masculina que, como foi colocado na abertura, foi esquecida. E tá certo, acho que o homem tem que vir depois das crianças, dos idosos, das mulheres, mas agora acho que chegou a vez dos homens. Então ele veio com o intuito de atender os homens, especificamente para suas doenças de próstata. Tem a questão da função sexual também, que a gente fala menos, porque talvez fique com vergonha, mas é um problema. Tem o câncer. E a gente acaba tratando lá também outras coisas de urologia, que às vezes, inclusive, as mulheres podem se beneficiar. Mas, de uma forma geral, é mais para voltar as doenças que mais acometem os homens, até porque essa política, né, deputado, me parece que ela é focada dos 20, eu não tenho os números exatamente, eu acho que são dos 20 aos 59 anos, né? Tem uma faixa etária, até porque depois dos 59 já entra na faixa dos idosos, pelo menos no Brasil, né? Agora, então as doenças mais acometidas nessa faixa tem as doenças, as primeiras que acometem os homens são as respiratórias também, né? Mas depois vem a cardiovascular é a principal causa de mortalidade no mundo e no Brasil também, né? Exceção de alguns países muito pobres, são as principais causas são cardiovasculares. Então, infarto, derrame, enfim. Isso daí acomete mais homens do que mulheres. Acomete os homens mais cedo do que as mulheres e tem que ser levado em consideração, né? Infarto, o homem tem Mas mais porque sobrepeso. se cuida menos ou é questão de prevenção também? Tem questão genética, tem questão hormonal e provavelmente tem questões de cuidado, de autocuidado. Quer dizer, o homem vai menos ao médico, trata menos sua pressão, trata menos diabetes, engorda mais e aí, obviamente, vai ter mais infarto, mais derrame, mais, enfim, todas as doenças. Doutora Liane Pires, que é gerente, obrigado, doutor, pelas informações, gerente de comunicação do Instituto Lado a Lado pela Vida, ele falou que engorda mais, as mulheres não concordam muito com isso daí não, né? Difícil, né? A gente está sempre lutando contra a balança. Mas a gente percebe que no Brasil a obesidade está se tornando um fator crônico e ela é uma predisposição para o câncer de maneira geral. Né? A gente, no Instituto Lado a Lado, a gente lançou em 2012 a campanha Novembro Azul, com o foco do homem perder alguns tabus. E a gente acredita que o tabu nem é com relação ao exame de toque, é com relação a ir ao médico. Então, a campanha, o objetivo dela é estimular o homem a ir ao médico e fazer um acompanhamento regular para que ele não chegue em uma determinada fase que não há o que se fazer. Então, na verdade, assim, o mote da campanha é cuidar da saúde também é coisa de homem. Você aceita o desafio? Quer dizer, você aceita o desafio de deixar os seus afazeres diários, de lutar contra a própria não iniciativa de agendar consultas para cuidar melhor da sua saúde? Né? A gente acredita que a saúde assim, é construída ao longo da vida, para a gente ter um envelhecimento saudável e um envelhecimento ativo.
Então, você cuidando dos seus hábitos no dia a dia, pequenas sementes que você faz ao longo do seu dia contribuem para que você tenha uma vida mais saudável e livre de algumas doenças que podem ser preveníveis, né? Aliás, a gente ouve falar, né, deputado, gente que se orgulha de dizer, não, nunca fui ao médico, né? Não existe isso, né? É questão cultural mesmo, né? Eu estava ouvindo aqui o doutor Cláudio, a doutora Eliana, falando muito sobre a questão cultural, que eu acho que é inegável que ela contribui muito para esse distanciamento dos homens na procura de uma consulta médica, de um tratamento médico. Mas eu creio também que falta um pouco de estímulo para isso, diferente do que existe nas campanhas para mulher, para crianças. Você vê, nós temos essas campanhas de vacinação, onde se faz uma propaganda em massa, né, e nós temos aí um número grande de mães que levam os filhos para a vacinação. Nós temos a questão das mulheres, as campanhas que se fazem aí para câncer de mama, do colo do útero. Então, as mulheres correm para procurar esse atendimento. Eu acho que quando você dá um alerta, as pessoas acabam assimilando aquele alerta. Quando você coloca na grande mídia uma campanha de que os homens precisam procurar um atendimento médico, e até respeitando essas faixas etárias, né? Alguém disse aqui sobre os homens, às vezes, não têm a restrição de ir ao médico, não é nem pela questão do toque, né? Do exame do toque, né? Mas, às vezes, eles não vão porque já sabem, né, que poderão se sujeitar a esse exame. Quer dizer, um preconceito sem lógica, né? Porque é um preconceito que pode trazer um prejuízo e a morte precocemente. Eu acho que, junto com essa questão cultural, existe a questão da não informação ou da não estimulação. Eu diria que nem é informação, mas estimular o homem para que procure o médico. Estimular o homem a que faça exames periodicamente. Eu acho que isso vai contribuir muito para resolver essa questão cultural, até porque uma cultura não se muda assim tão rapidamente. É verdade. E a gente está falando aqui do câncer de próstata, doutor, uma pergunta é que, primeiro que o projeto não é só para isso, o projeto é para que o homem se atente a ir ao médico sempre, como a mulher já tem essa regularidade, né? Mas este exame nem sempre, hoje não é sempre utilizado com o toque, né? Existem outros métodos também, né, doutor? O exame para a gente fazer rastreamento de câncer de próstata, ou seja, para tentar descobrir se o homem tem ou não câncer de próstata, ele se baseia no toque e no PSA, que é o exame do sangue. Correto. Às vezes só o PSA é suficiente? O que eu falo com os pacientes é o seguinte, se você não quer fazer o toque, mas pelo menos faça o PSA junto com o seu urologista. Porque daí ele vai indicar um certo não é o ideal. Correto. Mas a gente consegue ter pelo menos uma base aí, enfim, e tentar ajustar as coisas para evitar uma tragédia no futuro, né? Correto. Doutor, se houver alguma alteração no exame do PSA, ele tem que submeter ao exame de toque? Olha, se tiver seria interessante. O ideal é sempre fazer os dois, né, claro. Mas se você tem um paciente que não quer fazer o exame de toque, você faz o PSA, e esse PSA vem alterado, primeiro que ele mesmo já vai falar, opa, talvez o que o médico esteja pedindo não seja um absurdo. E ele mesmo aí já se conscientiza que ele vai ter que fazer o exame de toque. Mesmo assim, ele não quiser, você vai usar de outros artifícios, de outros métodos tecnológicos para continuar a investigação e fazer o diagnóstico ou não de um possível câncer. Mas, em geral, é assim, o paciente não quer fazer, o PSA subiu, ele aceita. Agora, doutor, não tem médico também que diz Acaba o preconceito. Acaba, né? Não tem médico também que diz assim, não, vamos fazer só o PSA porque eu já ouvi isso, hoje não tem tanta diferença você fazer com 40 ou com 50, e também diz que se tiver, não vai ser descobrir antes que vai alterar muita coisa, se o sujeito tiver que ter, ele vai ter mesmo. Tem uma coisa assim também, Se a gente quiser falar sobre câncer de próstata, dá para falar uns 3 dias aqui, né? E não vai chegar a um consenso. A gente vai fechar esse capítulo já. O câncer de próstata, ele é um tumor muito lento. Então, por isso que alguns médicos falam, olha, não precisa fazer com 40, pode fazer com 45, enfim. Correto. E alguns falam assim, não precisa nem tratar, dependendo do tipo de câncer. Mas, enfim, de uma maneira geral, eu, pelo menos, considero, e acho que a Sociedade de Urologia considera, que o importante é ir ao urologista, para que o urologista defina se deve ou não fazer o diagnóstico e, se for feito o diagnóstico, tratar ou não. Com relação ao toque, se deve ser feito ou não, realmente existe uma discussão muito grande na literatura médica, se ele é obrigatório ou não. Pelo descontentamento de muitos pacientes. Mas, do ponto de vista prático, não dói, não custa nada. Por que não fazer? Por preconceito? Não me parece razoável. Então, eu acho que deve fazer sempre.
A gente vai chamar um breve intervalo, mas pode falar, deputado. Eu queria só uma pergunta para o doutor Cláudio, aproveitando que na esteira do projeto ele visa também a questão da informação, né, da estimulação para que as pessoas procurem o médico. Qual o período ideal para se fazer esse exame de próstata? O exame de próstata atualmente mudou para, quer dizer, a cidade americana voltou para os 50 anos, o início, aos 45 se for negro ou se tiver alguém na família com um problema de câncer de próstata. Tá, e de quanto em quanto tempo ele deve Anualmente. fazer? Anualmente. Anualmente. Bom, está bem esclarecido. Doutora Liane Pires, daqui a pouco ela vai falar para a gente aqui, ela trouxe umas revistas que ela vai mostrar mais depois do intervalo para a gente, vai falar quais são as principais ações que vocês têm para conscientizar a população, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Em discussão está de volta para falar sobre a política estadual de atenção integral à saúde do homem. O deputado Adilson Rossi é o autor do projeto de lei que institui isso, é um projeto ainda. Como é que está esse projeto, deputado? Ele foi vetado, é isso? Ele é de 2012. O projeto é de 2012. Nós temos aí uma série de projetos que ainda estão em discussão aqui na casa, porque são muitos projetos que nós temos para discutir, para votar, sem contar os projetos que vêm do Executivo, que às vezes tem prioridade. E ele está caminhando, né? O projeto está caminhando, passando aí por todas as comissões, indo para a pauta para ser votado. Eu creio que muito rapidamente nós vamos ter o desfecho da votação e da aprovação desse projeto. Agora, é um projeto, eu estava lendo aqui, ele é bem feito e ele abrange no âmbito do SUS, né, Sistema Único de Saúde, né? E ele é muito abrangente, ele fala de estabelecer as políticas públicas e de campanhas também, né? Porque uma vez um médico me disse assim, olha, Jeremias, na verdade, cura-se muito pouco. Então, se cura muito pouco, daí a maior importância de se observar a prevenção. O projeto abrange essa questão da prevenção também. Eu acredito que o doutor Cláudio tem mais condições de falar sobre isso, mas claro, vou falar agora como um leigo. Eu acho que a prevenção é importantíssima, né? Você prevenir um mal é muito melhor do que curá-lo, né? Prevenir é melhor do que remediar, já tem um ditado que diz isso. E como é que vocês fazem esse trabalho lá no hospital, doutor, de prevenção? Existe tudo já implementado? O hospital, na verdade, ele é um hospital terciário, quase quaternário. O que quer dizer isso? Que é um hospital que já recebe os doentes já doentes, e em geral com doenças graves. O hospital terciário é isso, é um hospital que recebe doentes graves, com doenças complexas. Então, a gente acaba fazendo pouca prevenção nos nossos pacientes. O que existe é, junto com algumas outras entidades, fazer campanhas de conscientização para que os homens vão ao seu médico e façam a sua prevenção lá na rede básica de saúde, que é assim como que o SUS deve funcionar. Mas a campanha só, um panfleto, nem sempre é o suficiente. Às vezes tem que fazer a campanha e ser acompanhada já de um exame, né? Uma mobilização mais abrangente, né, Liana? Sim, é verdade. No Instituto a gente acredita muito no empoderamento das pessoas de informação. Então a gente acredita que a pessoa com informação, ela pelo menos tem uma escolha. Então uma escolha de ir ao médico, uma escolha de mudar os hábitos e de uma escolha de lutar pelos seus direitos também. Então a gente percebeu que assim, não adianta fazer uma palestra, não adianta entregar um folheto. Você tem que ir onde os homens estão. Então, por exemplo, ano passado a gente lançou uma ação que chama Várzea Azul. Então, durante o mês de novembro, a gente fez vários jogos de campeonato de futebol de várzea e antes de cada jogo de futebol, a gente tinha a palestra de um urologista. Então, onde os homens poderiam tirar dúvidas, onde eles poderiam levar os seus exames para tirar dúvidas, porque a gente percebe que muitas vezes, assim, o homem volta do médico com algumas dúvidas, seja por falta de abertura, seja por falta de vergonha, seja por muita vergonha. Se fosse falta de vergonha, até que estaria bom, né? Excesso de vergonha. Exato. Seja por muita vergonha de perguntar algumas coisas até sobre sexualidade, né? Então, a gente percebe que, assim, é no tete-a-tete com a população, então, são jogos de várzea, em campeonatos de kart, em que o homem se sente mais à vontade para conversar sobre um assunto que é um tabu ainda, né?
E Correto. no Instituto a gente percebeu também que o homem não é só a próstata. Então a gente faz um casamento de campanhas que a gente tem no Instituto e a gente também fala de saúde cardiovascular. Porque hoje a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Como o doutor já disse, matam muito mais os homens do que as mulheres. Então a gente aproveita as oportunidades que a gente tem para levar informação sobre doenças cardiovasculares também. Ali, agora, lá no hospital tem também a parte de cardiovascular, doutor? Não, lá a gente só Lá- foca em urologia. E urologia. A gente tem a parte de cardiovascular, tem os institutos de cardiologia em São Paulo já bem conhecidos. Lá a gente foca na questão da próstata e doenças sexuais, enfim, aquelas doenças do homem que em nenhum outro lugar ele vai conseguir um atendimento, ou que talvez tenham poucos lugares ainda para conseguir. Correto. Deputado, fala mais sobre esse projeto. Nós falamos sobre a questão da prevenção, mas ele, no âmbito do SUS, ele é isso. Ele é para estabelecer as campanhas, mas para estabelecer todas as diretrizes em todos os hospitais públicos do estado de São Paulo. Perfeitamente. Ele... O doutor falou aqui sobre a questão cardiológica, né? Que o hospital dele não trata dessa área. Existem os hospitais aqui que estão já prontos para atender essa questão. Mas a dificuldade de alguma pessoa ser atendida nesses hospitais que são referências, quando a gente quer um atendimento, a gente sempre procura o melhor médico, né? Você vai procurar aquele que te inspira muita confiança. E nós temos aqui os institutos cardiológicos de São Paulo, mas que é uma dificuldade grande para você receber um atendimento. E às vezes é aquele primeiro atendimento que pode detectar algum problema e vai te encaminhar para uma especialidade, para um especialista. O SUS, o projeto também foca essa área aí, que o SUS dê um apoio específico para o homem, né, para que ele possa ter pelo menos o start, o começo de um atendimento, que pode depois pender para alguma especialidade, é lógico. Porque quando a gente fala de política pública, a gente está falando de investimento também, né? Porque, como o senhor está falando, se está faltando, existe uma demanda grande, mas não consegue o atendimento, a política pública ela serve para isso, né? Precisa se investir mais nessa área, porque assim como no âmbito federal existe já a possibilidade de se investir, no âmbito estadual a mesma coisa, tem que haver mais investimento nessa área para que possa atender a demanda, né, doutor? Olha, agora... sem dúvida nenhuma que medicina é muito caro. Isso qualquer administrador nível básico sabe disso. Felizmente a gente reclama muito do SUS, mas não sei, a minha impressão é que em São Paulo ele não é tudo isso que tão ruim quanto se fala. A gente tem um sistema ainda razoável. O senhor acha que São Paulo, por ser um estado rico, tem que dar um exemplo, tem que ser uma referência? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem que... Até porque a gente recebe de fora também, né? A gente recebe muito paciente de fora. Eu não sei como é que isso é visto dentro da política do Estado, mas a gente recebe... A pessoa desce do ônibus na rodoviária e vem no hospital. Então, acho que a gente tem que liderar, claro, isso sem dúvida nenhuma. E olha que eu não sou paulistano, hein? Mas eu acredito também que a gente, independente de ter um sistema razoavelmente bem equipado, precisa melhorar. Isso sem dúvida nenhuma. Inclusive a formação e orientação médica também, doutor, para essa área, não só como tem para os idosos, mas para os médicos. Eu não sei, por exemplo, às vezes se todos os homens preferem ir no urologista, ou se às vezes é uma médica feminina, né? Existe algum tipo de orientação assim? Então, no Brasil, isso daí é muito recente, essa questão de falar em saúde do homem. Então, não existe um fluxo ainda bem definido, né? Isso talvez venha agora com políticas que vão aprimorando esse sistema. Eu pergunto isso porque está justamente no projeto, uma orientação, inclusive, para a classe médica, né? Porque não é uma política pública que procura abranger todas as pessoas. Doutora Eliana, fala, sei que você está querendo falar. Eu queria até comentar sobre a importância hoje do tema humanização da saúde. Então, na verdade, a população ela não precisa receber um atendimento médico somente. Ela precisa receber um atendimento humanizado, que é muito o que se faz na geriatria, por exemplo. Então, você conversar com a pessoa e saber os hábitos familiares, saber os hábitos sociais, porque isso tem uma influência diretamente na saúde. Então, a gente acredita que até
até o corpo médico, em certas instâncias, deveria considerar isso e deveria ter condições para considerar isso também. Então, a gente sabe que hoje, às vezes, o médico precisa atender muitos pacientes, porque ele também é um profissional que é remunerado por isso. Então, às vezes, se peca muito nesse atendimento humanizado, que é importante também, até para deixar o paciente à vontade para falar sobre as suas próprias dúvidas. Agora, não é fácil, né, doutor? Na correria do dia a dia, ainda a gente sabe, por exemplo, a gente está falando aqui do âmbito público, né? Mas quando se fala em plano de saúde, o atendimento está cada vez mais rápido, né? Às vezes o médico, você olha a vontade que ele tem de dizer, a senhora não precisa sentar não, que você não tem nada. O médico já falou isso para mim, não precisa sentar porque eu já vi seu exame, você não tem nada, pode ir embora. É complicado dosar, né, doutor, essa humanização com essa falta de tempo que todos têm, mas que precisa ser efetivada. Mas isso não pode ser desculpa, né? Não é desculpa, Acho que né? o mínimo que você pode fazer é apertar a mão do seu paciente, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, olhar no rosto dele. Isso não custa nada. Principalmente nesse E não perde não perde 2 minutos para fazer isso. A gente atende pacientes lá no hospital, felizmente, é um hospital que tem uma boa reputação perante seus pacientes. Uhum. E, lá, claro, reclamações sempre existem, mas porque a maioria dos pacientes elogiam por causa disso, porque o médico consegue, mesmo na correria, dizer boa tarde, bom dia, olha, meu nome é tal, vou lhe atender, enfim, não custa nada. O que eu acredito que falte, aí, focado na questão masculina, é talvez uma porta de entrada, um acompanhamento eventualmente com outras especialidades, não especialidades médicas, mas com outras, com psicólogos, com nutricionistas, enfim, com outras uma medicina integral, com outros profissionais de saúde para ajudar esse paciente. O médico é a parte que ele já conhece, mas o resto eles não têm ideia. Um paciente com disfunção erétil, hoje em dia, para ter um acesso a um psicólogo no SUS, não é fácil. Provavelmente é muito mais difícil que ter o acesso ao médico. E é mais uma questão do atendimento psicológico. Faz parte. Médico, né? Não, faz parte, não tem dúvida que faz parte. Então, tudo isso daí acho que precisa ser ainda elaborado e, obviamente, como começou faz pouco tempo, né, toda essa questão de falar em medicina do homem, ainda vai levar algum tempo até a gente acertar, mas eu tenho certeza que vai conseguir. E aí, a própria medicina, doutor, o senhor não vê assim como a falta daquele olhar holístico, aquele olhar de geral? Existe muita especialidade, né? As doenças que acometem os homens, como qualquer ser humano, elas sempre são advindas de outros problemas, né? É sempre um conjunto, né? O problema do ruim que ataca o fígado, que é o pulmão, não dá para... Não é? O senhor sente isso, deputado? A medicina hoje é muito específica, né? O médico é muito especializado e ele... O que acontece? Ele te dá um remédio para o rim que te afeta o estômago. Aí você vai no médico do estômago, ele pega e fala assim, não, o médico do rim deve estar certo, então eu vou te dar para o estômago para melhorar. Aí ataca o fígado, aí o outro, entendeu? E quando você vê, você está tomando um monte de remédio. Esse é um problema da medicina em geral, é uma discussão que tem no meio médico e dificilmente vai acabar nos próximos anos. Fomos para a especialização mesmo. Mas existe uma tendência aí, muito ainda inicial, de se voltar ao médico de família, né, ao generalista. Mas, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, esses médicos são mal vistos pelos pacientes, são mal remunerados pelos seus pagadores, sejam eles públicos ou privados. Então, ainda... Mas eu acredito que tem uma certa tendência a se voltar esse médico. O médico, que é aquele médico da família. Sabe, o médico cuidou do meu... O clínico do que filho, olha, do conversa. neto e vai cuidar dos bisnetos. Quer dizer, não tanto tempo, mas, enfim, vai cuidar de toda a família. Acho que ainda vamos chegar lá. Tá certo. Doutora Eliana, fala um pouquinho mais dessas campanhas. O primeiro veio, antes do Novembro Azul, nós tivemos... Um toque, um drible. Um toque e um drible. Esse nome não dá medo a ninguém, não, né? Na verdade, a gente começou a falar de saúde do homem em 2008 e a campanha Um Toque e um Drible significa um toque de saúde, um drible no preconceito. Para até entrar nesse universo masculino do futebol, vou te dar um toque, uma coisa mais informal, porque a gente percorre o Brasil todo com essa campanha, que hoje se tornou o Novembro Azul, e a gente fala com públicos distintos. Então, a gente não pode falar numa linguagem em que a população não entenda. Você tem que transportar isso de uma forma que a pessoa se sinta estimulada a dar continuidade naquele seu discurso. E o preconceito ele também é de todas as idades e todas as classes sociais.
sociais? Como é que é? Sim, não tem restrição Geralmente a pessoa... nenhuma. E a gente percebe que uma grande aliada dessa campanha do Instituto é a mulher. Porque apesar de ser o target principal ser o homem, a mulher é que agenda as consultas no médico. Ela vai com ele no médico? No pé do homem para ir ao médico. Ela geralmente vai nas consultas. Quando ela não entra no consultório, ela aguarda lá fora. Então, quer dizer, existe ali uma grande aliada da saúde masculina, que é a mulher. Então, a gente fornece por meio de meio digital, folheteria, também informações para a mulher de como ela estimula o marido, o filho, o pai a cuidar melhor da saúde, né? Porque a gente sabe que tanto o câncer de próstata quanto os outros cânceres, eles não afetam só o paciente. Eles têm uma influência muito grande na família como um todo. Quantos casamentos não foram desfeitos por causa de um problema de saúde, a pessoa não tem assistência adequada, não segura a barra. Então, quer dizer, tudo isso é prevenível, né? A partir do momento em que você cuida da saúde no dia a dia. Então, a campanha, assim, ela vem crescendo ano a ano e a gente percebe a diferença no approach das pessoas com o Instituto. Então, as pessoas perguntam mais e elas reclamam mais da falta de acesso ao médico. Então, quer dizer, elas querem ir ao médico, mas agora a gente não tem esse respaldo de como fazer isso prontamente. Da importância dessa política pública. Exatamente. Eu queria, se você me permite, Jeremias, perguntar a Liana. Isso. Liana. Essas campanhas que vocês fazem, como que elas são desenvolvidas, como elas são requisitadas, ou vocês é que escolhem o local, as pessoas a quem vocês vão levar a campanha? Que é um trabalho monumental no Brasil todo. No Brasil todo. E apesar do nome da campanha ser Novembro Azul, a gente faz ações contínuas durante o ano todo. Então a gente acredita que não adianta você chegar em novembro e você fazer um oba-oba gigante. O ano passado até a Times Square exibiu um banner da campanha e você largar esse homem e só voltar a falar com ele no novembro que vem. Então, durante o ano todo, a gente realiza palestras, a gente realiza ações em locais de grande circulação de pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com os estádios de futebol para iluminar durante o Campeonato Brasileiro e passar o vídeo antes dos jogos. A gente tem parceria com celebridades que vestem a camisa do movimento, publicam sempre nas redes sociais. Então, com hospitais também, algum tipo de parceria? Não? Sim, a gente não tem parcerias de assistência. Sim. Então, por exemplo, a gente não encaminha pacientes, mas a gente promove eventos em hospitais, blitz da saúde para aferição de pressão, de medição de cintura, né? Bem na prevenção dos fatores de risco. Então, na verdade, a gente está onde as pessoas estão. Caso as pessoas queiram realizar alguma ação em parceria com o Instituto, é só entrar em contato com a gente, que a gente manda os materiais, que a gente vai você trouxe os materiais aí que eu queria que você mostrasse um pouquinho. Esse é o... Vou mostrar ali para a câmera 2 ali, o pessoal daqui a pouco eles fecham ali para a gente poder mostrar. Eu trouxe esse material que é a cartilha Diálogos da Próstata. Então, é uma série de materiais, esse é sobre a próstata, que a gente explica assim, o que é a próstata, onde ela fica, o que é o câncer de próstata, por que os homens têm e as mulheres não têm? Porque a gente chegou até a ser questionada por mulheres mas eu também posso ter câncer de próstata? Então, quer dizer, é um desconhecimento geral sobre a doença que a gente pretende desmistificar também com esses materiais. Isso né? tem no site também? Isso tem no site para Qual download, que é o site? que é o ladoaladopelavida.org.br. ladoaladopelavida.org.br. Isso. E aí tem outros materiais também. De repente você faz uma ação de rua que você precisa de um material mais ágil. A gente tem o folheto sobre a campanha Novembro Azul, com todas as informações sobre a doença, tudo muito ilustrado. E aqui a gente tem uma revista do Instituto Lado a Lado. Obrigada. Que a gente faz um balanço sobre todas as ações que a gente realizou em 2014. Então, a gente ilumina monumentos, o Cristo Redentor foi iluminado e a gente tem uma parceria muito grande com o Santuário do Cristo Redentor. Então, a gente vai em todas as comunidades do Rio de Janeiro prestar serviços de informação para a população. Então, é um trabalho monumental, mas extremamente prazeroso de ser feito. E agora tem o Maio Amarelo, não sei o quê. Lá tem de tudo mas agora. A gente pegaram não se carona, né? nesses. Mas o Novembro Azul ficou bem marcado mesmo. Deputado, no projeto de lei, eu leio aqui, estimular a implantação da política nos municípios. O Estado pode ajudar também com todo esse processo nos municípios, né, por meio do SUS, né? Porque é o que a doutora falou, às vezes, num local mais longínquo,
tem aquela cidadezinha ali que precisa de uma orientação, precisa de um... E o Estado pode colaborar também. E nós temos a questão do Estado, são as santas casas, né? Que são, na verdade, os hospitais dos municípios. É muito difícil você encontrar, às vezes, no Estado um hospital de grande porte, mas você tem santas casas em quase todos os municípios do Estado, e quando você não tem no município, você tem uma que atende os municípios vizinhos. Daí a importância dessa articulação. Né? Eu acho que seria muito importante, até porque o governo já presta uma ajuda essencial às santas casas. Elas não vivem um bom momento, não é o tema do assunto, mas o governo sempre tem estendido as mãos para acudir algumas santas casas que estão em situação de aperto e algumas até em situação precária. Eu acho que seria até um canal que nós poderíamos usar, que o governo poderia usar. Quando eu digo nós, porque eu estou aqui no parlamento em parceria com o governo. O governo poderia usar para implantar esse programa utilizando as santas casas, que seria um programa que daria para se estender facilmente para todo o estado de São Paulo. Quer dizer, não ficaria restrito às grandes cidades, como é o caso de São Paulo, teríamos todas as pequenas cidades também sendo alcançadas pelo programa. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo e na volta eu quero saber um pouquinho do Dr. Cláudio Murta sobre a experiência dele à frente do hospital que trata desse assunto. Daqui a pouco, depois do intervalo. A discussão está de volta e eu vou conversar um pouquinho agora com o Dr. Cláudio. E eu tenho alguns números aqui, doutor, de mortalidade. De acordo com o censo 2010, o número de mortes de homens é maior do que o das mulheres, em quase todos os grupos de idade. De 1.034.000 mortes informadas, 57% era do sexo masculino. Por quê? É um perfil bem diferente mesmo do homem, né, em relação à mulher. O homem morre mais por uma série de fatores, né? Tem as doenças, claro, aqui que a gente está comentando, doença cardiovascular mata mais. Tem o câncer de próstata que mata bastante, como tem questão genética também. Infelizmente ou felizmente, as mulheres vivem mais. Agora, a gente está falando dessas políticas públicas todas, nós falamos bastante da questão do câncer de próstata, que é muito importante, mas as doenças cardiovasculares, eu sei que o senhor é da urologia, né? Mas qual é a importância do homem? É preciso fazer um check-up constante? A depender do tipo de trabalho, se for muito estressante, e tem muito a ver com a pressão arterial também, né? Qual a orientação? Quem mora em São Paulo, acho que deve fazer independente do trabalho, né? Porque não dá para não ficar morando aqui. O trânsito, tem todos poluição, violência, enfim, todos os problemas de São Paulo que a gente reclama todo dia, mas continua morando aqui feliz ainda. Assim, o homem deve fazer acompanhamento da parte cardiovascular, sim, porque é a principal causa de mortalidade, até maior do que a do câncer de próstata. Ele deve iniciar de uma forma mais rotineira a partir dos 40 anos e, obviamente, a gente sempre recomenda anualmente, pelo menos, ou a cada 6 meses. Enfim, aí o cardiologista vai dar a periodicidade, mas a partir dos 40 anos, porque você consegue tratar e evitar uma série de problemas quando você chegar mais lá na frente, com 60, 70 anos de idade. Então, tratar pressão, diabetes, dislipidemia, né, que é o colesterol, enfim, tudo isso daí reduz os problemas no futuro. Agora, doutor, doenças urinário, né? 3.378 óbitos em 2009. 9 pessoas por dia. Explica um pouquinho para a gente o que é essas doenças. Essas doenças são doenças do trato urológico, que a gente chama. Do trato geniturinário é rim, bexiga, próstata, pênis, testículo, enfim, do trato genital e urinário. E elas... A próstata, logicamente, no caso do homem, é disparado a maior causa de mortalidade dessas doenças. E, aliás, é o segundo câncer em mortalidade. Só fica atrás do de pulmão, que realmente é muito grave e mata muito. Mas o restante das doenças são menos frequentes, mas dentro da população masculina e, eventualmente, até feminina, a gente tem aí uma mortalidade considerável que pode ser tratada. Por exemplo, poucas pessoas sabem, mas o cigarro está associado ao câncer de bexiga. Já perdemos alguns políticos aí, né? Por esse tipo de problema. Enfim, então tem uma série de questões aí que precisam ser vistas para homens e para mulheres. Se tratada nessa faixa que nós estamos falando aqui de 20 a 59 anos, que é esta faixa dessa política aqui que trata o projeto, logicamente ele vai chegar ali, quando ele entrar na faixa ali do idoso,
vai ter menos problema, né? Você vai ter que, você tem que começar agora para colher os seus frutos no futuro, né? Eu falo para os pacientes, não adianta você ir lá comer, né, um monte de porcaria que você fica feliz hoje e depois sofrer com 60, 70 e nem chegar aos 80, muito, né? Que aí acho que... Então você não vai ver seu neto, você às vezes não vê seu filho se formar né, numa faculdade ou se casar, enfim. Por quê? Porque você ficou abusando quando você era mais jovem. Então é importante começar agora para ter uma velhice longa e com boa qualidade, né? Agora, os pacientes que chegam... O senhor disse que o hospital ali já é da origem do hospital de receber aquele paciente que já está doente, né? Isso. E, geralmente, como é que é esse tipo de paciente, né? Ele diz, doutor, eu poderia ter me tratado, já ouvi falar, mas nunca dei atenção. O senhor já ouviu isso? Olha, hoje eu atendi um paciente que falou para mim que ele não entendia por que ele tinha que ser tratado se ele não estava sentindo absolutamente nada. Você explica que o importante é, ainda bem que não está sentindo nada, porque quando estiver sentindo, dificilmente eu vou ter o que fazer. Isso é comum, né? Não estou sentindo nada, não tem que fazer nada, não tem que fazer nenhum exame preventivo. Hoje o paciente me falou isso. Eu falei assim, não, mas olha, veja, o senhor tem uma doença, essa doença não é uma doença tão boazinha, vai precisar tratar, fazer cirurgia, enfim. E mesmo assim ele saiu do consultório, eu falei, olha, então vai para casa, pensa, volta semana que vem, a gente volta a conversar no assunto. Porque eles não têm informação, eles não entendem que o importante é ir no médico antes de sentir o problema. A gente vê, doutora Liana, desculpa, não, doutora, mas você vê isso na prática? Como é que essa conversa, assim, você vai em campo também fazer essas campanhas? Não? Sim, a gente sempre procura ir a campo até para não perder esse contato com a população. Você precisa saber o que faz sentido para elas para inserir na sua campanha, né? A doutora até estava falando de outros tipos de câncer, o Instituto também fala de câncer de pênis. E é muito interessante porque, assim, o slogan da campanha é água e sabão é a melhor prevenção. Então, quer dizer, por falta de higiene, o doutor pode falar até melhor sobre isso, os homens acabam tendo que passar por um tratamento seríssimo, até de amputação, passam muitas vezes para a esposa algum tipo de doença, exatamente pela falta de informação, de prevenção de higiene mesmo. Então, a gente vê que o Brasil é uma população carente de informações básicas. E por isso, assim, o terceiro setor, o governo, eu acho que promove algumas campanhas interessantes também, mas o terceiro setor atua muito fortemente nisso, de informar o beabá para a população, porque não adianta você ter um discurso mais avançado se a pessoa não sabe o básico. Não sabe o básico. E no Brasil ainda se morre por isso, né, doutor? Essa questão do câncer de pênis, por falta de higiene, né? Assim, esses números têm mudado um pouquinho, têm melhorado, felizmente, mas no norte e nordeste do país, o câncer de pênis, até pouco tempo atrás, era quase tão comum quanto o de próstata. Você já pensou? É uma e questão... se fala muito pouco sobre esse tipo de doença. Né? Aqui no sul e sudeste fala pouco. No norte e nordeste é um pouquinho mais abordado, mas mesmo assim talvez é pouco, pela incidência. Pela incidência, mas ainda é pouco abordado em virtude do tamanho do problema. Né? Agora, deputado, eu vou ler aqui o artigo 5º. Na implementação da política que trata essa lei, compete ao poder público fomentar e acompanhar a implantação da política estadual, estimular a implantação da política nos municípios, que nós já falamos, monitorar as ações e serviços relacionados com a política, coordenar e implantar no âmbito estadual estratégias nacionais, as estratégias nacionais, né, porque dá para usar as referências, né, doutor, porque existe esse plano no nível nacional. E promover a articulação interinstitucional, que nós falamos. Eu queria achar aqui um trabalho que a gente fala sobre estimular e apoiar o processo de discussão das políticas públicas, mas eu vou achar daqui a pouco, que fala sobre a questão do sexo também, né? Porque a gente fala hoje, é preciso... Acho que a senhora já se deparou com isso, né, doutora? Porque assim, é o gênero masculino, mas hoje existe a pessoa que troca de sexo, que tem... Isso também é preciso ser orientado, né? Porque... E essa política, eu li aqui sobre isso, que tem essa questão também, né, doutor? Que precisa ser orientado, não é porque a pessoa, de repente, tem uma outra orientação sexual que ela vai deixar de ser homem e de ter que passar pelos mesmos trâmites, não é? Não, sem dúvida. Eles têm os mesmos problemas que... Bom, eles são homens, independente da orientação sexual. Perfeito. Né? Então, eles são homens, eles têm os mesmos problemas. Eventualmente, tem algumas questões aí com relação à doença sexualmente transmissível, enfim, que diferem um pouquinho, mas eles precisam de orientação e precisam de cuidado, né? E isso, às vezes, esbarra em alguns problemas,
não sei se é de política, ou se é social, se é cultural, mas de preconceito e que acaba afetando com certeza essa população que é vulnerável, é mais vulnerável do que a população. Eu acho que a ideologia de gênero aí não tira da pessoa o seu sexo, né? Se ele é masculino ou feminino. Pode até fazer uma opção, mas ele continua sendo ou masculino ou feminino, né? Então ele precisa ser atendido também como masculino que é. E bem atendido. Eu acho que é inciso 7 aí do que estava procurando, do estava artigo procurando 4 aqui. Não é isso? Incluir Coordenado. o enfoque de gênero, orientação sexual, identidade de gênero das ações socioeducativas. Exatamente isso. Exatamente. Porque se já é um preconceito na ala masculina, imagina quem tem uma outra orientação sexual e também passa pelos mesmos problemas, né? Eu passo por problemas piores, eu acho. Problemas até piores. Porque ele, na hora que ele vai chegar no serviço de saúde, muitas vezes ele é mal visto. Porque é mal visto, o preconceito existe na sociedade, não adianta a gente contar outra história. E isso acaba refletindo, provavelmente, num atendimento subideal. Né? E isso, obviamente, não tem cabimento no meio. Pelo menos eu não acredito que no meio médico isso não pode existir. Né? Agora, doutor, o senhor que está todo dia ali na prática, que demandas são necessárias ali num hospital como esse, né? Demandas médicas também de investimento, qual é a percepção que o senhor tem de todo esse panorama aí, diante dessa política pública, porque agora é a hora, né, de falar, de repente até dar algum tipo de sugestão aqui para o deputado, porque esse projeto ainda pode ser ainda aperfeiçoado, embora ele já tenha passado, né, deputado, por todas as comissões. Sem dúvida. Mas qual é a percepção que o senhor tem? Hoje o que a gente tem de uma carência razoável aí no Estado ainda é a questão, principalmente com relação à próstata, porque é muita gente com problema. E não é só câncer, existe também o problema do crescimento benigno, que entope, precisa de sonda, e o paciente fica com aquela sonda rodando no hospital até operar. Isso tem diminuído, a gente tem tentado, todos os hospitais que operam urologia tentam dar prioridade a esse paciente, mas é um problema. Então, é verdade que existe um número que todos nós, até se chegar até aos 100 anos, todos os homens terão, não tem uma coisa assim? Câncer de próstata vai ter, todo mundo. Quem viver vai ter. Quem viver vai ter. Alguma época da vida... Ou maligno. Benigno, todos nós, homens, vamos ter a partir dos 40 anos. Mas você disse que todos vão ter câncer maligno? Basta viver. Pode ser que o senhor... Pode ser com 80, pode ser lá, com 90. Mas Só tem uma saída, morrer precocemente, né? Antes da hora. Se viver, vai ter. Infelizmente, a próstata tem essa Em algum momento ela vai ter... Então é muita gente. É muita gente. Então tem uma questão de número. São todos os homens, né? Só 50% da população. E a gente tem uma... Mas vão ter com 50, com 60, cada mais um velhos, sempre mais velhos, né? Geralmente a média é mais velha, né? A média é mais velha. Correto. E tem finalmente, eu acho que uma das coisas que eu acredito que faça muita falta no nosso sistema é esse atendimento básico de urologia com qualidade. Que tenha um psicólogo junto para tratar a disfunção erétil, tratar a disfunção de gênero, tenha, enfim, nutricionista, sabe? É uma coisa que... Que o projeto já prevê, né, deputado? Que esse atendimento que multidisciplinar, multidisciplinar essa integração. E básico, né? O resto, obviamente, claro, quanto mais recursos a gente tiver na saúde, muito melhor a gente vai conseguir trabalhar. Mas a gente vive num país que não está sobrando tanto dinheiro, pelo menos esse ano. Estamos caminhando para o final. Suas últimas palavras, Liana, por favor, e com esse atendimento humanizado que você sempre ressaltou aqui. Exato. Né? Eu queria fazer até um adendo, o que o doutor falou, que existe um desconhecimento muito grande na população sobre o que faz o urologista. E o urologista não é só o médico do homem. Não. Né? Ele é médico de mulheres, de crianças. Então, quer dizer, não existe um início de ida do urologista desde criança, de repente. Então, isso talvez, a gente mudando esse aspecto cultural ao longo do tempo, o homem pode chegar na idade de fazer os exames de próstata menos com medo do que o urologista vai fazer. Então, na verdade, acho que é uma mudança cultural e que a gente pode ajudar muito também, com campanhas de prevenção de terceiro setor, do governo, um trabalho junto aos hospitais, aos médicos, né? Então, acho que é importante um engajamento por essa causa mesmo. Deputado, suas palavras finais, eu acho que com certeza o senhor vai continuar lutando para que esse projeto aí passe e dê seus frutos. Sem sombra de dúvidas. Agradecer a você, Jeremias, dizer que o programa foi agradável, encontrar aqui o doutor Cláudio, conhecer a Liana, e dizer às pessoas que nos assistem, e ao nosso governador, que é sensível, que também é da área médica, é sensível às necessidades de saúde da nossa população, ressaltar que saúde não dá para esperar, não dá para protelar.
Não dá para fazer um programa para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Eu acho que é para agora. E quero, de certa forma, contribuir, talvez deixar aí o meu nome em algum lugar marcado aí na história por ter apresentado um projeto que venha beneficiar a nossa população. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos. Em Discussão fica por aqui. Até a próxima edição.